Que semana fantástica, né? A gente não aceitando uma derrota. Política é diferente de futebol. O futebol ainda tem um empate. E na política não existe empate. Ou um ou outro vence. E a democracia ela tem que ser respeitada. Mas eu sou contra, número 1, o que está acontecendo nas estradas do Brasil. Olha, tem mulher que está dando a luz aí praticamente dentro de um carro. Tem pessoas aí que estão precisando do medicamento, não está chegando, o alimento, e isso não é fórmula. Vossa Excelência me concede uma parte? Já está concedido. Ontem eu estava escutando uma emissora aqui da cidade, né, e chegando as informações, todos os pacientes que estavam vindo do sertão, vereador Galilage, vereadores e vereadoras, foram barrados no bloqueio. Não permitiram, apresentando aqueles ônibus, né, aquelas caravanas, né, que precisam se deslocar para exames, para consultas. Teve uma mulher falando desesperada. Não permitiram. Tem que voltar. Isso a duras penas, né? Além da distância, a gente já tinha rodado mais de 400 quilômetros. Do lado de cima do sertão mesmo. Infelizmente, um absurdo total, né? A falta de sensibilidade, não é verdade? Infelizmente. Incorporo suas palavras, e a verdade é essa. O povo que vive, estão no sofrimento aí, na parte de alimentação, o sofrimento da parte de saúde, tanto sofrimento que a gente tem passado diante de uma pandemia de 2 anos e meio aí, eu fico indignado. Eu deixo aqui minha indignação por conta que protesto, se você quer protestar alguma coisa, você poderia ir no Congresso Nacional lá e resolver para o lado de lá. Cada um tem seu direito de protestar. O que não pode é você protestar e virar o caos que está aí. Vai terminar faltando combustível, vai terminar faltando alimentação, e aqueles que são pequenos, que estão no sofrimento, é que vão pagar com isso aí. Espero que tenha uma solução para isso aí. A gente tem que saber que política se ganha e política se perde. Não existe empate. E quando há um vencedor, você tem que desejar a ele. Desde já, eu desejo que, a partir do dia 1 de janeiro, se Lula não falecer daqui para lá, não acontecer qualquer coisa, só quem sabe é Deus. Eu desejo a ele que o Papai do Céu abençoe cada dia ele e que as coisas boas venham para o nosso Brasil. Porque eu não posso torcer para dar errado quem foi eleito pela população, pela maioria. Uma metade quis, outra metade não quis, mas ele teve maioria. Se ele teve maioria, então foi o povo que escolheu. E isso, vivemos na democracia. Aceitar e que dê tudo certo para o nosso país e principalmente para o nosso Estado. Como bem colocou aqui o vereador Nelson diz, não existe empate em política. Ou um ganha ou um perde. Estamos num país dividido. Lula teve 60 milhões e Bolsonaro teve 58 milhões. São 2 milhões de votos. Aí eu escutei de uma pessoa, é muito. Não, não é muito. Foram 2% de diferença. Quer dizer, o nosso país está dividido. E isso aqui não é digno de um político torcer que dê errado. Desmancha os palanques, eu sei que o momento é difícil, certo? E vamos pedir que dê tudo certo. A minha preocupação nessa campanha era antes e durante a eleição. Hoje minha preocupação é pós-eleição, que nesses 60 dias ninguém sabe o que pode acontecer. Temos essas movimentações, certas pessoas que não aceitam a derrota. E ontem eu vi no blog, pessoas orando na estrada, orando pela liberdade. Que liberdade é essa? E o direito de ir e vir do cidadão? Quantas pessoas, vereadora Perpétua Danta, vêm do sertão, como falou o presidente Bruno, fazer TFD, tratamento fora do domicílio, que já é desgastante, já é sofrível, e você ficar sem poder ir para o local de seu tratamento. Vou tocar de novo aqui no Hospital do Câncer de Pernambuco, pessoas que vêm tratar câncer e ficar preso numa rodovia por irresponsabilidade de pessoas que não aceitam a derrota. Tem aquela música, aceita que dói menos. A senhora se permite uma parte? Vontade, nobre vereador. Existia no passado um governador do estado de Pernambuco chamado Agamenon Magalhães. Ele gostava de ganhar a eleição a todo custo, de todo jeito. E ele costumava dizer que em política feio é perder. Ele esqueceu de dizer que muito mais feio ainda é não saber perder.
não é? Lula não vai ter problema, não. Lula é muito habilidoso. Aqueles mais radicais, uma espécie de um Moro e coisas parecidas com ele, pode criar problema. Mas a maioria, fique tranquilo, com a habilidade que Lula tem, vem centrão, vem o centrinho, vem tudinho, porque a tendência natural é quem está no poder, os políticos chegar tudinho a seus pés. Tem que respeitar quem ganhou. Hoje, quem é o presidente do Brasil é Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, e quem é a nossa governadora é Raquel Lira. E ponto, não tem o que mais argumentar. Quem ganhou, ganhou, e quem perdeu, perdeu, e a gente tem que aceitar e respeitar. Quem ganha é o voto da maioria. E quem são o presidente e a governadora são esses, e ponto final. Parabéns pela sua fala, vereador. Incorporo suas palavras, vereadora. A verdade é essa, acabou. Eleições agora só em 2024. É uma metáfora, mas entre nós o bem comum tem que estar acima de tudo. Cardoso já tomou posse com a máscara de Bolsonaro, não olhava nem direito para ele no dia da posse da gente. Nossa relação aqui é um bom exemplo disso. Eu tenho certeza que o que está acontecendo no Brasil afora, que é uma violação de direitos, nós temos uma Constituição, é uma violação de direitos. É algo inimaginável num país democrático. Nós tivemos que aceitar há 4 anos a derrota de Haddad, e de fosse quem fosse. Então, a soberania popular está presente na vontade geral, e a vontade geral é a vontade da maioria. Pode ser de 2 votos. Teve prefeito de Caruaru, candidato, Laíton, que perdeu aqui por 54 votos. Já pensou o outro lado não aceitar? Rousseau é o teórico da democracia contemporânea. Rousseau. Quando a gente vai estudar ciência política e vai estudar a democracia, você vai estudar a democracia clássica dos gregos e os modelos contemporâneos dos filósofos democráticos. E Rousseau diz os principais pilares da democracia: o bem comum e a vontade da maioria. Por isso o mandato é representativo. O ideal é que tivesse todo o povo de Caruaru aqui para comandar o legislativo. Mas qual é o modelo institucionalizado? É o representativo. Eles elegem na nossa cidade 23 pessoas que esperam que representem seus interesses. Então é um modelo adotado pelas democracias. Trazer um regime de exceção, passar por cima da Constituição Federal. Eu acho que a gente está na contramão da história, a gente está na contramão da garantia de direitos. E olhem, a luta para derrubar o mundo absolutista foi fincada pelas revoluções liberais. A última e mais importante, a Revolução Francesa, né? Em 1789, naquele 4 de julho, quando a Bastilha foi derrubada, cujos lemas eram liberdade, igualdade e fraternidade. Há mais de 200 anos se lutou contra o rei absolutista. Há mais de 200 anos. Nós estamos num Estado constitucionalista. Existe uma Constituição a ser cumprida. Existe um rito a ser cumprido. E a gente tem que tocar a vida da gente. Porque isso tem a ver com o senso republicano. Não pode um político investir em cargo público achar que é maior do que a lei. Ninguém, até o próprio presidente da República, já utilizou as redes sociais, a sua fala, para dizer que vai respeitar a Constituição. Então, nós não podemos voltar ao reinado absolutista. Eu passei uma parte aqui da minha legislatura, tão pequena ainda, de pouco, quase 2 anos, mas não chega nem a 2 anos, dizendo que nós vivíamos numa autocracia. Passamos a uma democracia. Como é bom. Como é bom. Então, regime de exceção nenhum é saudável. Não é saudável, inclusive, para quem hoje está pedindo, equivocadamente, de forma aviltante ao nosso texto constitucional, intervenção militar. Que nós passemos por isso e recuperemos a ética, a moral e a convivência de paz, né, que é característica do nosso país. Obrigada. O Brasil escolheu, né, e a vontade da maioria seja feita. Né? Quem sou eu para acusar, dizer que houve fraudes? Então, resta a todos aceitar, até que se prove o contrário, o resultado das eleições. Todo poder emana do povo, o povo é soberano. E desta forma vimos que o candidato da esquerda foi eleito. Enfim,
foi eleito, né, que seja feita a vontade da maioria. Eu, vereador conservador, continuarei nesta casa contra o aborto, contra a liberação das drogas, contra o desencarceramento e contra qualquer tipo de pauta que venha violar os princípios da ética e da moral e da família, como a gente defende aqui. Independente de qualquer coisa. Se a minha posição política tem que ser respeitada, quem não quiser respeitar também, que na legalidade pode discutir, que a democracia é isso, a gente está aqui para isso. Né? Quando eu falo é porque eu tenho defesa para aquilo. Então eu estou aqui para discutir até amanhecer o dia. O Brasil se dividiu, né, mas tivemos um vencedor de forma legítima, né, validado por todas as instituições, sejam nacionais como internacionais, que deram seu testemunho e que, infelizmente, né, diante de mais um exemplo de falta de maturidade do presidente da República, de não reconhecer já no domingo o exemplo de que todos os derrotados, desde a redemocratização, o fizeram, quando perderam a eleição de forma legítima e fizeram o reconhecimento ao vencedor. Isso é legítimo, isso é natural. Teria que ter sido dessa forma, né? Isso não é à toa que na segunda-feira começam a acontecer, infelizmente, os movimentos que, inclusive, já davam sinais no domingo, com a ação da Polícia Rodoviária e alguns atos que começaram já a acontecer no domingo, mas que, infelizmente, na segunda-feira, tornam-se públicos diante das manifestações equivocadas, né, de interdição das rodovias, que atingiam tanto quem votou em Lula, como também quem atingiu quem votava em Bolsonaro. Quem votou em Bolsonaro. Então, de uma forma totalmente equivocada, posso dizer de forma irresponsável, né, de forma irresponsável, como foi dito aqui por Nelson, por vários que por aqui passaram, que trouxeram muitos transtornos no âmbito dos trabalhadores que precisavam se deslocar, de saúde, né, de pessoas que passaram por muitas dificuldades, e inclusive de um prejuízo econômico para o país. Grande, não foi pequeno. Tem várias formas de você demonstrar sua insatisfação e fazer seu protesto, mas respeitando o direito do outro. Infelizmente, né, se levou praticamente quase 2 dias para que o presidente viesse se manifestar, e mesmo assim de uma forma muito sutil, que também não convenceu ninguém, né, como se estivesse vibrando com o que está acontecendo, mas que bom que nós temos instituições consolidadas e fortalecidas, que fizeram fazer seu posicionamento, com o posicionamento do STF, Ministério Público, né, os governadores de Estado tiveram uma maturidade, inclusive os governadores que apoiaram o presidente Bolsonaro, também assumiram suas responsabilidades enquanto gestores, né, de tomar as decisões e cobrar as responsabilidades, inclusive das forças policiais. Então, a gente celebra, né, e torce, né, e deseja sucesso ao presidente eleito, o presidente Lula, que faça, de fato, uma gestão que possa atender os anseios do povo brasileiro diante, né, de uma divisão muito clara que existe no nosso país. Já foi um alento e uma posição importante o seu pronunciamento, né, de governar para todos, que o processo eleitoral encerrou, e que agora o país é quem tem que estar no front, tem que estar na linha de frente para superar as dificuldades que nós temos, de fome, de desemprego e de questões ambientais. Muito há o que fazer, acenos importantes já aconteceram, inclusive com a própria Noruega tomou uma decisão importante de já liberar o fundo, né, que estava bloqueado desde 2019. Então, de fato, é um governo de coalizão, né, que buscou apoios de várias frentes partidárias, inclusive de direita também, mais voltada para o centro, mas é um governo de coalizão, foi um palanque montado de coalizão, e a gente espera que o presidente tenha maturidade e que reflita também com os equívocos que aconteceram no passado, que eles, de fato, não voltem a acontecer.